diabético, essa notícia interessa a você. São 2 videocursos produzidos por professores aqui da Universidade Federal de Viçosa. Doces e receitas para diabéticos, com informações sobre alimentação e modo de preparo de receitas aprovadas para o diabético, mas sem perder o sabor. E atividades físicas para diabéticos, com orientações sobre saúde e exercícios especiais. Ligue agora e peça já o seu. Atenção, empresários e vendedores. Vídeo e manual do vendedor dirigidos a empresas que querem manter suas equipes de vendas sempre atualizadas. Indispensáveis também a vendedores autônomos. O videocurso ensina como o vendedor deve se preparar para o trabalho, apresentar corretamente os seus produtos e mostra como superar os obstáculos. Não perca tempo. Ligue agora e peça o seu vídeo e manual do vendedor. Nossas atendentes estão aguardando a sua ligação. O prazer da vida no campo agora em sua casa. O kit Hidroponia Residencial permite que você cultive plantas de grande valor medicinal e aromáticas, como hortelã, manjericão, salsa, além de frutos como morangos, plantas ornamentais, verduras e muito mais. Tudo isso sem uso de terra, somente com água, nutrientes e arejamento, sem sujeira e com o mínimo de trabalho. Ideal para o cultivo em varandas, jardins de inverno, sacadas e áreas de serviço de sua casa ou apartamento. Fácil de instalar, o kit Hidroponia Residencial vai trazer para a sua casa o prazer de cultivar seus próprios alimentos, proporcionando a você e sua família momentos muito agradáveis. Desenvolvido por professores da Universidade Federal de Viçosa, traz as informações e os equipamentos para você ter em casa belas plantas como estas. Ligue agora e peça o seu kit Hidroponia Residencial. Atenção, uma notícia importante para você que está estudando para concursos públicos e para o vestibular. Já no mercado, o videocurso Português para Concursos. Um jeito divertido de aprender português com o experiente professor Elinho. O professor Elinho ensina o que você deve fazer para superar as pegadinhas que mais confundem os candidatos em concursos. Vamos ver alguma delas? Loteria ortográfica, que você vai gostar de brincar de pontuação, mas dessa crase, antes do numeral 5, tem que ser condenada. Brincando, participando de jogos pedagógicos e resolvendo questões de concursos nacionais, você vai tirar de letra suas principais dificuldades com a língua portuguesa. Ideal também para quem está se preparando para o vestibular. Ligue agora e esteja pronto para o desafio. Na prática esportiva, o componente tático oferece distintas variáveis e também diversos níveis de importância, principalmente nos esportes coletivos, como é o caso do futebol. Durante a disputa de uma partida de futebol, os atletas estão diante de um desafio complexo, em consequência das tarefas cognitivas e motoras múltiplas com que são defrontados. Entre estas tarefas estão o comportamento junto à bola, o comportamento sem bola, a percepção visual e sinestésica e o comportamento diante de parceiros e adversários, em situações táticas que se alteram continuamente. Embora existam regras e estratégias táticas para as respectivas situações de jogo, elas precisam ser identificadas. O jogador reflete, avalia e decide circunstancialmente sobre a atitude que deve ser tomada, tendo em vista a intenção e as condições do momento. No esporte de alto nível, o sucesso ou fracasso na competição pode ser atribuído aos componentes do treinamento esportivo, sendo que a tática, principalmente nos esportes coletivos, tem um significado cada vez mais decisivo para a obtenção de objetivos eficazes nas competições. A tática
é considerada como um dos fatores mais amplos e ricos, quando se pretende alcançar índices positivos de forma objetiva. É o resultado final de toda uma preparação. Existe uma divergência conceitual muito grande em relação aos termos tática, estratégia e sistema de jogo. Na prática, esses termos são distintos. Estratégia e tática têm um significado particular, o que se explica pelo fato de haver muitos atletas com nível semelhante de preparo físico e técnico. A tática se destina a uma situação em particular no plano de jogo durante uma partida. A estratégia é mais global, é o enfoque que o técnico pode dar a todo o campeonato. A tática, dessa forma, tem significado subordinado em relação à estratégia. Já o sistema de jogo pode ser definido como a forma pré-estabelecida de atuação da equipe, com a distribuição adequada dos atletas em campo, quando são obedecidas formas definidas de atuação. No futebol brasileiro atualmente, os sistemas de jogo mais utilizados são o 4-4-2 e o 3-5-2. Quanto à divisão da tática, ela é baseada em sua característica e sua função. Entende-se por característica as ações dos atletas do tipo individual, em grupo e coletiva. E por função, as ações do atleta na situação de defesa ou ataque. No que se refere à função, a definição de ataque e defesa é determinada pela posse ou não da bola. A possibilidade de perda ou ganho da bola já estaria caracterizando as ações de ataque ou defesa. Está em ataque quando possuir a certeza da perda de bola pelo adversário. Como exemplo, pode-se citar os erros de passes e lançamentos falhos, iniciando-se assim a primeira fase do ataque, o contra-ataque. No que se refere à característica, temos 3 tipos de ações táticas diferentes, que podem ser isoladas ou relacionadas. Tática individual. Definida como comportamento de um jogador que efetua uma ação com um objetivo determinado. Esta ação deverá ser a execução de uma técnica aplicada em cada situação de jogo com um objetivo específico e bem definido. Ou seja, é a tomada de decisão pelo atleta para a escolha de uma determinada técnica dentro do seu repertório de movimentos, com a finalidade de obter uma vantagem no jogo. Tática de grupo. São ações e encadeamentos de comportamentos estabelecidos, conforme o esporte, de 2 ou 3 jogadores, utilizando diferentes técnicas individuais como meio para chegar a obter uma vantagem. No que se refere à tática coletiva, são sucessões simultâneas de 3 ou mais jogadores estabelecidos previamente conforme um determinado plano de ação, que, respeitando as regras do jogo, permite todas as respostas possíveis do adversário e submetê-las à própria intenção. Estas ações táticas que vocês acabaram de ver se baseiam nas capacidades de raciocínio e do conhecimento tático. O atleta, durante uma partida de futebol, tem que perceber o campo de jogo, as ações dos adversários e companheiros, deve ainda antecipar a direção e velocidade da bola, concentrar-se na execução dos fundamentos técnicos do futebol, perceber rapidamente situações táticas e ter iniciativa em movimentos importantes. Portanto, 3 aspectos são relevantes e devem ser considerados durante os treinamentos. A primeira delas é a percepção, que é a capacidade que o atleta tem de perceber a ação do adversário. Este é um aspecto muito importante em qualquer modalidade esportiva coletiva, e no futebol
tem um fator preponderante. A questão da percepção, que pode ser a percepção visual e também a percepção sinestésica. O atleta tem que estar treinado, capacitado e, acima de tudo, vivenciar situações durante os treinamentos para que ele possa, no momento do jogo, perceber as ações do adversário, dos colegas e, principalmente, tudo aquilo que ocorre no ambiente do jogo. O segundo aspecto é a antecipação, que é a avaliação prévia de uma situação que ainda não se produziu, constando de 3 fatores. Pois é, a questão da antecipação está ligada à percepção. O atleta percebe a ação do seu colega ou do adversário e antecipa a ação do adversário. 3 fatores são importantes e devem ser considerados. O primeiro deles se refere à experiência de antecipação. O atleta deve ser submetido durante os treinamentos a situações de jogo para que ele possa adquirir essa experiência de antecipação. Ou seja, para que ele possa, durante a partida, poder planejar antecipadamente a sua ação ou prever a ação do adversário e também do seu companheiro. O segundo ponto, a percepção antecipada. O atleta deve estar preparado para se antecipar, está sempre à frente no que se refere à questão do adversário. Através da observação frequente, antecipar-se à atitude do adversário. E o terceiro ponto, a antecipação das ações, que é um dos fatores que tem uma grande influência na tomada de decisão. Os fatores tempo e espaço estão presentes em quase todos os esportes e decidem o resultado das disputas. A capacidade de antecipação depende da habilidade de perceber e analisar os estímulos principais do meio ambiente e antecipar-se na resposta a ser apresentada. A tomada de decisão, que depende da percepção e da antecipação. A tomada de decisão é a escolha de uma possibilidade de ação ou de reação em uma situação na qual se apresentam várias opções. Numa partida de futebol, no que se refere à tática, é importante observar princípios individuais e coletivos. Veja quais são os princípios individuais. Segurança é a capacidade que o atleta deve possuir de executar com segurança, tranquilidade, de forma natural, os fundamentos técnicos do futebol, ou seja, ter o domínio pleno das ações técnicas. Variação do ritmo de deslocamentos é a capacidade que o atleta deve possuir de deslocar-se dentro de campo, estando com a posse de bola ou não, no ataque ou na defesa, procurando sempre estar no espaço adequado e correto em função do seu companheiro e do adversário. Domínio dos espaços. Cada jogador deve ocupar os espaços no ataque e na defesa com segurança, adaptando-se com eficácia às variações do jogo, movimentação de colegas e adversários. Criação de superioridade é a capacidade que os atletas, de forma coletiva dentro de campo, devem possuir de modificar a situação de igualdade e inferioridade, procurando sempre estar em número superior, tanto no ataque quanto na defesa, ou até mesmo levando em consideração a fase que se encontrar o jogo. Ajuda recíproca, através da colaboração permanente ao colega. No ataque, por exemplo, caracteriza-se pelo desmarque ou pelo cruzamento, e na defesa, pelas coberturas. Os princípios táticos orientam o comportamento dos atletas e devem ser apresentados e explicados a eles, primeiro teoricamente, e depois aplicados na prática, para que os atletas tenham claro quando assumir determinado comportamento e por quê. Alguns aspectos ainda são importantes e devem ser considerados pelos técnicos no que se refere à tática. O treinamento técnico de todos os fundamentos envolvidos no futebol. A capacidade do atleta de prever, antecipar e tomar a decisão mais adequada. E o conhecimento das regras do jogo e do regulamento da competição. Na atual estrutura do treinamento do futebol, em todas as categorias, os exercícios em forma de jogo têm se tornado um instrumento eficiente
Os processos como percepção, análise, antecipação, planejamento e decisão não podem ser simplesmente reduzidos a um problema de fundamento técnico, pois tratam-se de processos intelectuais, cognitivos e psicológicos. O domínio da técnica é um requisito importante para um bom raciocínio e desempenho tático, pois um jogador tecnicamente bom vai poder dedicar seu pensamento e sua atenção às questões básicas do jogo. Ou seja, ele vai visualizar o posicionamento de seus companheiros e adversários e tomar a decisão mais adequada para as diversas situações que surgem durante uma partida. O poder de decisão do atleta, no que diz respeito ao comportamento tático correto, pode ser desenvolvido em formas de jogo adequadas, que variam de acordo com o número de defensores e atacantes envolvidos. Numa análise do jogo, as soluções táticas auxiliam o técnico na demonstração de um erro tático cometido pelo atleta. Delimita-se uma área em campo em fórmula de retângulo, zona esta onde os atletas deverão atuar. De posse de bola na mão de um atleta de equipe azul, deverá realizar passe para os seus colegas da mesma equipe. A equipe vermelha, no caso a adversária, deverá interceptar os passes e conquistar a posse de bola. A equipe que conseguir trocar 10 passes consegue um ponto. Quando os atletas ouvirem o apito do técnico, a equipe que tem posse de bola deverá trocar os passes das mãos para os passes com os pés. E a outra deverá ter a mesma função de interceptação e conquistar a posse de bola. Delimita-se uma área em campo na forma de retângulo, duas equipes, uma vermelha e outra azul. A equipe azul deverá defender os seus gols e a vermelha os seus gols. A equipe que tiver a posse de bola deverá tocar com o objetivo de fazer gols. Caberá ao técnico definir se as equipes chegarão ao gol adversário realizando um toque ou apenas 2 toques. Esse jogo demonstra os atacantes em superioridade numérica em relação aos defensores. A bola de posse do atacante que está pelo centro é passada para um dos meias, realizando assim movimentações para ultrapassar a linha de marcação e realizar o chute ao gol. O futebol passou, nestas últimas décadas, por uma grande transformação. Ele obteve um tratamento científico, o que permitiu sua evolução em todos os componentes do treinamento esportivo, seja no campo físico, técnico, tático, psicológico, clínico e administrativo, o que, consequentemente, está exigindo a atuação de profissionais cada vez mais qualificados, objetivando, assim, alcançar resultados eficazes. Considerando o componente tático, uma das variáveis mais importantes nesta área é o sistema de jogo a ser empregado pela equipe, que assume um papel importante à medida
que determina a função que cada jogador terá que desempenhar dentro de campo durante a realização de uma partida. O sistema de jogo pode ser definido como o posicionamento de uma equipe dentro de campo. É a distribuição dos jogadores no campo de jogo, de forma que possa ocupar de maneira racional todos os setores do campo. O sistema de jogo mais utilizado no Brasil atualmente é o 4-4-2, sendo que a maioria dos clubes brasileiros que conquistaram títulos nas últimas décadas utilizou esse sistema. No Brasil, atualmente, o sistema de jogo mais utilizado é o 4-4-2. Existem algumas variações de equipe para equipe, principalmente no que se refere ao setor de meio campo. O 4-4-2 utiliza em seu setor de defesa um zagueiro direito, um zagueiro esquerdo, um lateral direito e um lateral esquerdo. No meio campo podemos destacar 4 variações, sendo que 2 posições são básicas, a do volante e do meia, variando dependendo da função que o jogador vai desempenhar. E no ataque podemos destacar 2 opções. Antes de demonstrarmos as variações, torna-se necessário a definição de 3 termos: meia de contenção, meia de armação e o meia atacante. Meia de contenção. Geralmente o meia de contenção joga do lado oposto do meia de armação e ao lado do meia de ataque. No exemplo, vimos um atacante aberto pela ponta esquerda e um outro atacante pelo centro. O meia de contenção tem 2 funções primordiais e no mesmo nível de importância: defender, realizando coberturas, combate nos atacantes e meias adversários, além de armar jogadas, seja pela direita ou pela esquerda. Meia de armação. Joga do lado oposto do meio de contenção e tem função primordial de armar jogadas e ser o elo de ligação do meio com o ataque. Tem a característica mais ofensiva do que o meia de contenção. Meia atacante. Ele joga à frente do meia de contenção e do meia de armação. Atua mais próximo dos atacantes, podendo jogar mais aberto ou pelo meio do ataque. O jogador tem característica mais ofensiva, tendo como função atuar como terceiro atacante, sempre atuando do lado contrário do atacante que joga pela extrema. Vamos então às variações que podem ser escolhidas levando em consideração as características dos atletas, a capacidade que cada um tem de desempenhar sua função, a característica do adversário e o regulamento da competição e a situação do jogo específico. Primeira variação. O técnico pode armar seu meio-campo com 2 volantes fixos, um pela direita, outro pela esquerda. Um meia de contenção, jogando à frente dos 2 volantes, e um meia de armação, com a função de realizar a aproximação com os atacantes. No que se refere ao ataque, nesta variação, o técnico pode optar por jogar com um atacante aberto em uma das extremas, na esquerda ou na direita. Isto vai depender da característica do meio de armação, um atacante fixo pelo meio. Essa primeira variação possibilita uma liberdade maior para os laterais de avançarem em busca do ataque, além de permitir uma melhor proteção para o meio-campo. No exemplo exposto, o lateral apoia, o volante do lado direito fica na sua região para fazer uma proteção se porventura tiver um contra-ataque e essa região não esteja desprotegida. Segunda variação. Nesta segunda variação, o técnico pode armar sua equipe com 3 volantes, optando por uma formação mais defensiva
do que a anterior. 2 serão fixos, um pela direita, outro pela esquerda, com o terceiro jogando à frente dos outros 2 volantes, e o meia atacante. O ataque, o técnico pode optar em jogar com 2 atacantes abertos, um pela direita, outro pela esquerda, abrindo assim a oportunidade para o meia atacante jogar pelo meio do ataque. Terceira variação. Nessa variação, o técnico pode optar por uma formação mais ofensiva. Sendo assim, jogará com o volante, que terá a responsabilidade de fazer as coberturas pelas 2 laterais, o meia de contenção pelo lado direito, o meia de contenção pelo lado esquerdo e um meia atacante. E no ataque, ele pode optar em jogar com os 2 atacantes abertos ou um aberto e um outro pelo meio. Quarta variação. Nessa variação, o técnico pode tornar sua equipe mais ofensiva ainda, jogando com um volante e um meia de contenção, e 2 meias atacantes, um pela direita, outro pela esquerda, e com os 2 atacantes, um aberto pela direita, outro pela esquerda, criando assim espaço para os meias atacantes aproximarem da área adversária. Saídas de bola. Temos basicamente 2 tipos de saídas de bola, uma pelo alto e outra por baixo. Saída de bola por baixo. Neste caso, o goleiro teria 2 opções: sair jogando com um dos laterais ou com um dos zagueiros, que nesse caso então teriam que abrir para receber. No caso de sair jogando com o lateral, o goleiro então passaria a bola para o lateral. Nesse caso, o lateral teria então 3 opções. A primeira, passar essa bola para o volante. Segunda opção, devolver essa bola para o zagueiro. E a terceira opção, avançar com a bola e passar para o meia. No caso de saída de bola com o zagueiro, o lateral avançaria pelo meio, o goleiro então tocaria no zagueiro e o zagueiro teria então 3 opções. A primeira, passar essa bola para o volante. Segunda opção, passar essa bola aqui no zagueiro. E a terceira opção, avançar e tocar essa bola no lateral. Saídas de bola pelo alto, o importante é ressaltar a importância do passe, que tem que ser perfeito, e os jogadores procurando cada um seu espaço dentro de campo, facilitando assim a saída da bola. No caso de ser com as mãos e ou com os pés, e procurando passar a bola para o jogador mais próximo, o goleiro pode executar esta situação quando da cobrança de uma falta, escanteio e ou cruzamento para a área. Assim, o goleiro faz a defesa e sai jogando rapidamente e com atenção com um dos seus jogadores, de preferência pelas extremas. 2 aspectos devem ser considerados na saída de bola. A primeira é a questão da transição, ou seja, a passagem rápida do campo de defesa para o campo de ataque, sem necessariamente ter que concluir a jogada. E o segundo aspecto é o contra-ataque, ou seja, a equipe sai jogando rapidamente da defesa para o ataque, mas tem a necessidade de ter que concluir a jogada. Inversão de bola. Este é um dos pontos mais importantes do futebol. Os jogadores têm que ter a consciência que quando estamos com a bola num determinado lado do campo, podemos dizer que este onde se encontra a bola é o lado forte
e onde teremos a maior concentração de jogadores. Assim, a inversão de bola bem feita e pelo alto, com o passe perfeito para o outro lado do campo, torna-se uma jogada importante, possibilitando a equipe manobrar ofensivamente com mais eficiência. A inversão de bola jamais deverá ocorrer com passe rasteiro ou a meia altura, e muito menos próximo à intermediária. E ainda é bom ressaltar que esta inversão, no caso de vir de uma das laterais, obrigatoriamente a bola deve passar por um dos jogadores que estejam pelo meio, para depois passar para a outra lateral do campo. Manobras ofensivas. No futebol, é importante dividirmos o campo com uma linha imaginária. Assim, teríamos, teoricamente, dois lados, um pela esquerda e outro pela direita. Sendo assim, torna-se importante definir a posição e a função de cada atleta. A situação mais usual no futebol, atualmente, é uma equipe chegar ao ataque com 5 jogadores. Portanto, vamos supor que a bola esteja pela direita. Teríamos então o lateral direito, um dos meias e um dos atacantes jogando bem próximo um do outro, tentando fazer triangulação. E do lado esquerdo teríamos o outro meia e um atacante fechando pelo meio. Os conceitos e sistemas táticos apresentados aqui nesse videocurso poderão fazer a diferença entre a derrota ou a vitória de sua equipe. Estude-os bem e aplique-os no seu dia a dia. O segundo volume desse videocurso traz também os aspectos táticos que envolvem a aplicação do sistema 352. Não deixe de estudá-lo com a devida atenção. É preciso conhecê-lo bem para reunir o máximo de informações sobre as formas mais modernas de se disputar uma partida de futebol. Sucesso é o que desejamos a você e a seus atletas.